merchanzinho rápido da Terracom aqui. A Terracom é um grupo familiar de Santos. Nós trabalhamos com concessões de infraestrutura até de saneamento. Saneamento, nós temos 5 operações. Cerca de 90 mil pessoas hoje tomam a nossa água, todas aqui no estado de São Paulo. São concessões plenas, 100% Terracom. Nós temos também concessão de resíduo sólido, de iluminação pública, de aeroportos e de rodovia. As emoções são grandes em todas elas. Bom, o painel de hoje é o painel sobre inovação. É um painel de encerramento, mas não é o encerramento do ENA. Então, aguardem o Percy ao final. Ele fará o encerramento. Não percam, hein? Nome do painel: O futuro já começou. O futuro já começou. Me lembra o slogan de uma grande emissora de TV no final de ano. Mas hoje, aqui, o futuro já começou através da inovação no setor de saneamento. Mas, quando nós pensamos... Percy está dando risada. Foi você que deu o nome, Percy? Não. Quando nós pensamos em inovação, né, nós pensamos em inovar o quê? Vem muito à mente o quê? Tecnologia, o 5G, né, inteligência artificial, business intelligence, né? Mas inovar é mais do que isso. Nós pudemos perceber isso aqui, nesses 2 dias. Houve inovação na comunicação com o cliente, né? Houve inovação na contratação de funcionários. Fizeram uma mescla de tecnologia com proximidade, né? Contratando pessoas através de inteligência artificial, né? Então, inovação, a gente pensa em tecnologia, mas é muito mais do que isso. Inovação é pensar um pouquinho fora da caixa, como o Tadeu Abicalil falou ontem aqui, em fugir de linhas de crédito e criar formas de financiar especificamente para cada tipo de projeto, né? Então, inovação é mais do que tecnologia. E por que a gente inova? Por que você inova na tua operação? Porque a gente, na minha opinião, nós queremos acelerar a curva de crescimento, a curva de aprendizado e tentar, de alguma forma, cumprir as metas do marco do saneamento de 2033. São 12 anos pela frente, 11 anos para se colocar uma média de 70 a 80 bilhões de reais no saneamento, que nunca aconteceu. A média era de 14, 15 por ano. Então, inovar é uma forma da gente operar melhor, né? É uma forma da gente se relacionar melhor, melhorar nossos resultados. Em tempos de despesas e de custos, lá em cima, uma forma de diminuir despesas. Então, a gente pensa em inovação pensando dessa forma. A Terracom, ela trabalha com concessões pequenas. Eu comentei com a colega minha do BNDES, que estava do meu lado ontem, e falei, escuta, não dá para você falar com o Montesano, com o Abraão? Faz uns projetos em umas cidades menores. Pensa um pouco também nas cidades menores. Fica o recado para você, tá? Leva para ele. Bom, gente, para a gente falar de inovação, eu vou convidar aqui algumas pessoas, começando pelo Murilo Borges, da Iguá Saneamento. Ele vai falar sobre a jornada da digitalização da infraestrutura no saneamento. Bem-vindo, Murilo.
Vou chamar também, pela BRK, a Luísa Acedo. Ela vai contar a história da minha BRK e o WhatsApp. Digitalização no relacionamento com os clientes. Bem-vinda, Luísa. Letícia Teutônio, gerente de desenvolvimento de projetos estruturados da Veolia. A Letícia vai falar para a gente de uma nota 0 em operação, mas é a nota 0 que todo mundo quer ter. Biofactoria, transformando efluentes em um recurso valioso. Vou inverter a ordem aqui, vou chamar o cavaleiro André Lermontov, mais uma vez, do Grupo Águas do Brasil. Ele vai falar do tema Água de Valor, reduzindo a pegada hídrica no saneamento. Lermontov é o nome de uma cidade russa. Ele tem um nome russo. Então, eu tenho que fazer uma pergunta. Lermontov, você já está no seu segundo painel aqui hoje, certo? Está bem? Está equilibrado? Tá. Não queremos ter problema com a Rússia aqui no painel. Por último, eu chamo o nosso amigo Wagner Carvalho, da EGEA, para tomar seu assento. O Wagner vai falar da infrainteligente, digitalização 3D do saneamento no Rio de Janeiro. Bom, cada convidado aqui terá cerca de 15 minutos para fazer suas explanações, né? As perguntas podem ser enviadas através das nossas recepcionistas por escrito. Você tem TDA? Não? Tá bom. Eu usei isso agora há pouco ali fora. Eu ia falar isso. Obrigado. E, através do YouTube também, você pode fazer perguntas através do nosso chat. Então, seguindo o jogo, Murilo, a palavra está contigo. Primeiro, boa tarde a todos. Agradecer a Abicom pela organização do ENA e pelo convite. Falar rapidinho sobre digitalização da água. Primeiro, a provocação. Digitalizar hoje não é mais uma escolha, é uma obrigação. As nossas infraestruturas estão ficando cada vez mais antigas e a gente precisa cada vez mais de assertividade para conseguir resolver esse queijo suíço que se tornou a nossa operação. Então, só com tecnologia a gente vai ter assertividade para conseguir chegar lá na velocidade. Isso eu estou falando só da infraestrutura. Mas, e na ótica dos clientes? Por que a gente digitalizaria? Tudo na vida dos clientes está ficando conectado. As nossas casas estão ficando conectadas com os nossos refrigeradores, micro-ondas. As nossas redes sociais estão virando meios de pagamento. E hoje, no saneamento, receber via cartão de crédito ainda não é a maior parte. Já se fala em cripto. Ontem mesmo alguém me parou aqui no corredor e falou: por que você não recebe usando cripto? Então, está começando. E no saneamento a gente vive cada vez mais a gente vive no nosso dia a dia hoje. A gente visita o nosso caixa, o nosso registrador uma vez por mês, que é o nosso hidrômetro. Então, a cada 2 meses a gente vai conseguir, comparando com o mês anterior, descobrir se teve uma fraude, se tem um vazamento, se tem alguma coisa. Isso soa loucura no sentido de infraestrutura. Para fazer um saneamento melhor, a gente na Iguá viu que foi e vai continuar sendo necessário abraçar a inovação. A gente vê a inovação aqui dentro de 2 formas bem claras. Primeiro, inovação no core, no nosso negócio, nossa infraestrutura, nosso dia a dia, nas nossas operações. Isso é inovação que exige dinheiro e tempo. É caro, demora, dói, erra, você testa a nova tecnologia, testa um protótipo. Isso demora, isso requer resiliência, requer cultura de errar e aprender. E tem a segunda parte, que é a parte que eu gosto muito, que
quer inovação no entorno, quer ficar na fronteira das novas tecnologias, beber de outros setores. Eu sou egresso de outro setor, tenho 3 anos e pouco só no saneamento. Beber da tecnologia de outros setores e estar sempre se provocando do que eu posso fazer para otimizar a operação, otimizar a experiência do cliente, eficiência. Mas esse desconforto de estar na fronteira reflete muito na dor da nossa regulação fragmentada. A gente discutiu isso ontem, foi bastante falado. A nossa regulação é uma dificuldade hoje. A gente não tem um sandbox regulatório para fazer teste, para brincar de coisas diferentes. A gente está sempre com medo de, ai meu Deus, o que o regulador vai pensar se eu fizer isso? Ah, não, melhor não fazer. Ah, o que é o poder concedente? Então, nesse sentido, eu já queria até fazer aqui uma provocação ao PERSI, da gente criar um comitê de inovação, novas tecnologias, que vai conversar com operação, vai conversar com regulatório, para a gente viabilizar esse ambiente saudável para a inovação. Valeu, PERSI, fechado. Então, esses tipos de tese que a gente tem visto. E o que a gente tem feito nessa jornada nossa de digitalização? A primeira coisa é descobrir. A gente descobre 2 coisas, basicamente, no nosso dia a dia. A gente descobre solução e problema. E nem sempre está junto. Essa é a parte divertida. Eu tenho cases em que eu descobri a solução, a tecnologia, 2, 3 anos antes de eu falar, putz, agora está na hora de usar. O case que eu vou apresentar sobre medição inteligente é um deles. A gente veio namorando desde 2017, 18, 19, 20, pilotou, 21, estruturou em 22, partindo para dentro. Então, demora. Até você ver problema, ver tecnologia, criar solução, toma tempo e nem sempre está casado. E como que a gente faz? A gente testa. Isso é a coisa que eu mais falo no dia a dia. Testar e registrar o que você fez. Não adianta a gente viu uma tecnologia legal, testou, colocou e falhou. Falhou, deixa para lá. Registra, porque isso serve para o futuro. E a gente falha e falha muito. Depois, testou, aprendeu, funcionou, instala, coleta dado e gera insight com esses dados. E é disso que eu vou falar daqui para frente. Só para exemplificar como a gente testa, a gente se conecta com startup. A cada 2 dias a gente se conecta com startup diferente na Iguá e a cada mês a gente testa uma solução nova. E a gente não tem esse tanto de solução rodando, isso quer dizer, a gente falha num monte de teste, um monte de startup. Marília está aqui, testamos algumas vezes com ela, erramos, acertamos, enfim. É isso, é essa cultura. Quando a gente fala de inovação em empresas de engenharia clássica como é saneamento, a gente tem que ter essa mudança cultural em mente. Ser aberto à falha, ao aprendizado e a corrigir a rota. Mas agora vamos falar de coisa de verdade, vamos falar de case que a gente fez na Iguá. Quando a gente fala em digitalizar a infraestrutura, a gente começou no serviço, no TOA, que é o nosso software de gestão de serviços em campo. A gente olhou e falou, bom, vamos começar do começo. Por quê? Serviço bem feito, rápido, com qualidade, satisfação do cliente. É esse o nosso objetivo aqui. Então, a gente foi recordista com a Oracle em timing de implantação do TOA, mais de 700 pessoas treinadas para usar o TOA, e já todas as ordens de serviço vão estar sendo endereçadas para os operadores em campo, usando inteligência artificial. Ele vai decidir qual operador está mais perto, qual é a melhor rota, ele cria a rota e já solta para a equipe de campo, para a gente ganhar tempo. Segundo case, esse aqui eu poderia passar um dia falando, que esse aqui é o meu preferido, minha criança, que é medição inteligente. Na medição inteligente, a gente aposta na experiência do cliente, mas também no ganho operacional. Hoje, a gente já tem mais de 10% do volume lido da Iguá monitorado diariamente. Então, a gente não está mais visitando o nosso caixa registrador uma vez por mês. A gente está visitando todo dia, às vezes mais de uma vez por dia, 10% e subindo rápido. Agora é o momento em que essas coisas escalam na Iguá. E como que a gente aposta na experiência do cliente? Entregando esse dado para o cliente via Digiguá, que é a nossa plataforma de gestão do cliente, onde ele acompanha o consumo dele, onde ele vai receber push para saber se tem um possível vazamento na casa dele ou não. E além de medição inteligente, usando redes IoT, a gente também está monitorando vazão, pressão, energia,
outras coisas para reduzir custo e conseguir gerar cada vez mais dados. Mas e daí? O que eu faço com esse tanto de dado? É esse o grande segredo. A gente já começa a usar agora, e em franca evolução, IA para identificar desvios. Coisas bobas como o consumo daquele cliente ontem estava positivo e hoje virou negativo. Eu tive alguma ocorrência na rede? Não. Pô, vamos lá que pode ser uma fraude. Pegamos, fomos lá, caso real, fomos lá, o cliente pegou e tinha virado o hidrômetro. Ele ia saber, ele já sabe que um leiturista passa todo dia X, ele ia lá um dia antes e desvirava. Ele não contava que agora o hidrômetro me fala todo dia. Pegamos uma fraude, BOzinho, Polícia Civil, e foi divertido. E vários outros problemas, até erros de instalação do próprio instalador, instalar o hidrômetro invertido. A gente sabe o que acontece. Quando que eu pegaria? No primeiro, depois de um mês de leitura. Agora não. Segundo dia, primeiro dia, segundo dia, rodou, opa, peguei. Algum problema de pressão. A gente cruza todos os dados usando sistemas da rede. Pela modelagem hidráulica, eu esperava que tivesse assim, está diferente, a gente pega algum desvio e age rápido. E mais outro, agora focado em digitalização do cliente, que foi a implantação do Salesforce. Isso aqui é o nosso dashboard de visão 360 do cliente, onde em um painel só, a atendente tem tudo ali. Mas o que isso tem de vantagem? A gente chegou a ter redução de 70% no tempo médio de atendimento no TMA em uma das operações. Era uma cidade pequena. Então, uma cidade grande, uma capital igual Cuiabá, a redução do TMA ficou acima de 50% também, só na mudança do CRM. Então, essa é a mudança. A primeira empresa de saneamento no Brasil a usar Salesforce, a usar esse conceito de CRM para atender o cliente, foi a gente, está funcionando. Ganhos de TMA fantásticos que a gente está tendo. Isso para a gente é importantíssimo, que é a experiência do cliente. E nisso a gente caminha para quê? Para ter toda a experiência da operação e do cliente na palma da mão. O que eu brinco que é a uberização do saneamento. Via Digiguar, o cliente pode pedir, no futuro o cliente vai poder acompanhar, igual ele está recebendo o iFood, o Rappi, e vai poder ver, e vai poder ver se o serviço que ele pediu já está em deslocamento, se não está, e a própria gestão do dia a dia da nossa operação está lá, o pessoal já vai para campo com os tablets, com tudo. Então, eu brinco que esse processo de digitalização, o processo de uberização do saneamento é para onde a gente está caminhando. Mas tudo isso que eu falei de digitalização de infraestrutura, digitalização do atendimento ao cliente, sensoriamento de infraestrutura, mais tracking de comportamento humano, vai gerar um caminhão de dados. Primeiro passo, toda empresa de saneamento que vai fazer essa jornada, precisa ter uma TI muito forte. Eu sou da área de inovação, novas tecnologias, trabalho ombro a ombro com a TI para estruturar um data lake organizado para armazenar tudo, para você ter essa informação acessíveis. Ferramentas de análise de dados. Aqui eu nem quis usar o nome de IA, quis usar análise de dados, justamente porque você pode fazer N coisas, e o dado não é da área de clientes, o dado não é da operação A, operação B, operação C. O dado é da companhia e todas as áreas têm que ter as ferramentas para utilizar e gerar valor. E tendo gente para fazer essas análises, vem a parte mais difícil, a mudança comportamental para deixar os dados tomarem a decisão. Isso gera desconforto. Tenho experiências até passadas de deixar sistemas automáticos rodando em sala de controle para tirar a decisão da mão do operador. Você deixava rodando, na hora que você chegava no outro dia de manhã, o sistema estava desabilitado. Não, porque eu sei fazer melhor. Então, essa mudança ela tem que ser muito cuidadosa. Por isso, a gente já tem um projeto chamado DMC do Amanhã, onde a gente está implantando toda sorte de tecnologia no mesmo DMC, justamente para avaliar qual o profissional do futuro para o saneamento, e aí ter esse plano de capacitação, plano de treinamento, saber quem a gente vai usar para essa virada do saneamento nessa próxima década. Porque não dá para investir tudo isso que a gente tem que investir só debaixo da terra, só infraestrutura, induto, piso, ETA, ET. A gente precisa de investir junto em tecnologia. E é isso. Para o saneamento, a gente precisa de cidades mais inteligentes, inteligência artificial e inteligência humana. Inteligência artificial é feita
por pessoas, para pessoas. E é nisso que a EGO acredita, que o saneamento é para pessoas. É isso, pessoal. Boa tarde. Obrigado, Murilo. Muito legal, hein? Muito legal. Se digitalizou praticamente a pessoa também, é isso, né? Luísa, vou pedir para você se dirigir ao pessoal. Obrigado. Oi, pessoal, boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu fico muito contente de compartilhar um pouquinho da experiência que a gente está tendo de digitalização do relacionamento com o cliente na BRK. Então, a ideia é trazer um pouquinho dessa experiência aqui para dividir com vocês. Então, primeiro eu trago aqui quais são os nossos principais drivers na área de relacionamento com clientes, né? Seguindo um pouco aqui do que o Murilo comentou, a gente tem aqui um driver muito forte de enxergar o relacionamento como um relacionamento 360. Então, vou falar um pouquinho de CRM, de Field também. Somos parceiros aí no TOA. Estamos finalizando a implantação e já vendo resultados muito bacanas também. Bem, a gente também tem investido bastante numa plataforma robusta, né, de um sistema comercial, que nada mais é do que o coração, né, do nosso relacionamento comercial com os nossos clientes. Garantir essa visão integrada entre o comercial e a operação. No final do dia, o cliente é o mesmo e para a gente garantir a satisfação no final ali de todo o nosso processo, não existe separação entre o comercial, a operação, então a gente está muito junto ali no dia a dia, para, de fato, chegar ali no nosso cliente final com uma satisfação bacana, né, um índice de satisfação bacana, melhorando cada vez mais essa experiência nele em todos os pontos da jornada que ele tem aqui com a nossa companhia. E aí, falando um pouco de inovação, então, a BRK vem aí puxando esse tema super forte, capitaneado pelo time de TI, e com projetos muito bacanas para as diversas áreas. Então, para a área comercial, né, não é diferente, aqui para o relacionamento com o cliente não é diferente. O nosso projeto aqui, que implanta o CRM e o Field, se chama BRK 360. A gente está nos finalmente aqui desse período de implantação dessas duas ferramentas, né? Um CRM que vai trazer essa visão de omnicanalidade integrada ao TOA, né, que o Murilo explicou muito bem, que traz essa gestão aqui de ordem de serviço em campo, garante os prazos e a efetividade mesmo da nossa operação. Vou falar um pouquinho mais à frente aqui da minha BRK, que é a nossa agência virtual. Então, a gente vem deixando essa agência cada dia mais robusta, é a nossa principal plataforma ali, né, de digitalização do atendimento. E o Fluir, que é o nosso sistema comercial e que vem aí recebendo diversos aportes contínuos para estar cada vez mais estruturado e garantir que vai ser um sistema que vai ajudar, né, todo o ciclo comercial a acontecer de forma rápida, efetiva, gerando os dados que a gente precisa, enfim, em tempo real, enfim. Bem, falando então agora um pouquinho melhor sobre transformação digital no relacionamento com o cliente, né? Primeiro eu queria trazer para vocês aqui os 4 pilares principais do que a gente tem feito na BRK. Então, primeiro, falar um pouco da minha BRK, que é a nossa agência virtual. A gente começou ali os investimentos na minha BRK, entendendo que a gente precisava oferecer uma experiência melhor para o cliente, em cima dos serviços ali mais simples que a gente, né, os serviços digitais mais simples que a gente já ofertava, mas que eram pouco utilizados. Então, a gente começou com a minha BRK melhorando o que a gente já oferecia, numa experiência muito bacana e criando todas as fundações para que essa agência fosse uma agência escalável, né? Preparando essa agência para tudo que está por vir aí pela frente. Com essa fundação ali feita, a gente começa a investir na ampliação dos serviços digitais. Então, hoje a gente tem aí uma oferta de serviços bastante considerável na minha BRK. Com isso, vem também a ampliação dos nossos canais. Então, os serviços digitais eles vão estar presentes também no WhatsApp, eles vão estar presentes no Totem, eles vão estar presentes no WebChat, enfim, nos diversos canais digitais que hoje a gente tem aí abertos para o cliente se comunicar com a BRK. E aí, por último, eu trago aqui o pilar de pessoas, e que eu me arrisco a dizer que é assim, o pilar mais importante,
né? Acho que muito pouco ia adiantar a gente ter aí uma série de sistemas, infraestrutura, implantar ferramentas, se a gente não tiver uma preocupação do engajamento, do envolvimento das pessoas que fazem tudo isso acontecer. Então, aqui eu estou falando, né, dos nossos funcionários internos, que são os principais aqui embaixadores desse programa de transformação digital no relacionamento com o cliente. E, por óbvio, né, dos nossos clientes, que precisam conhecer, comprar ideia, aprender a usar tudo isso para ter uma adesão bacana. Então, assim, todas as operações que a gente atua, os funcionários da BRK que trabalham lá, praticamente todos são nossos clientes. Eles precisam ser os primeiros a saber usar tudo isso que eu estou comentando para serem os mensageiros ali, né, para os nossos clientes. Então, é atendente de loja, é o leitorista, é o cara que está fazendo um serviço operacional ali no cliente. A mesma coisa a gente leva para o call center, enfim. Existe uma preocupação muito grande, esse é um pilar que fala muito de treinamento, de comunicação aqui efetiva, tanto interna quanto externa. Vou passar rapidamente aqui por essa jornada que a gente vem construindo de desenvolvimento desses nossos canais digitais. Então, a gente começou lá atrás, em 2020, pré-pandemia, num momento muito legal de cocriação multidisciplinar, com a participação de diversas áreas da empresa, que de alguma maneira tem ali suas atividades impactando o cliente. Todo mundo trazendo suas visões para a gente construir o que é a jornada, né, a famosa jornada atual do cliente. E depois a gente foi dar ali o passo mais importante, que é conversar, de fato, com os nossos clientes. Então, foram muitas conversas, visitas a operações, entender ali como é que cada canal funciona de fato, para que, no final das contas, a gente tivesse o desenho do que a gente queria no futuro, né? O que é que a gente ia começar a construir ali no futuro como essa jornada ideal, e é nisso que a gente está trabalhando agora. Bom, lá no começo de 2020, a gente tinha um planejamento, veio a pandemia e fez a gente rasgar, literalmente, né, qualquer planejamento. Então, a gente precisou antecipar algumas coisas que tinham sido programadas de uma forma um pouco mais estruturada mais para frente, como é o exemplo aqui do nosso canal de WhatsApp. Eu comento um pouquinho mais sobre isso ali na frente. Mas também abriu aqui um leque de oportunidades para uma série de parcerias com plataformas de negociação digital, meios de pagamento digital, como é o exemplo aqui do PicPay, que hoje tem uma representatividade super bacana. Grandes melhorias aqui na nossa URA, pagamento via cartão de crédito, enfim. E assim continuamos a nossa jornada hoje. Aqui eu trouxe alguns resultados, né, interessantes para poder compartilhar com vocês. No ano passado, a gente teve uma experiência importante ali, num aumento de mais de 100% do nosso baseline ali, do que a gente tinha previsto de atendimentos de clientes. E, assim, eu tenho certeza que a gente não teria dado conta do recado se a gente não tivesse com os nossos canais digitais muito bem estruturados e encaminhados. Então, no ano passado, a gente fez ali cerca de 7 milhões de atendimentos, sendo que 77% disso aconteceu nos nossos canais digitais. Hoje a gente continua, né, agora o consolidado aqui de 22 continua nessa mesma média de 78%. O WhatsApp tem ali uma relevância muito grande no nosso mix de canais. Hoje representa 20% de tudo que a gente atende na BRK. Teve uma adoção assim incrível e é um número que ele vem subindo mês a mês. Quero comentar um pouquinho também sobre a URA. Eu acho que é um canal ali super antigo, mas que tem uma importância extremamente relevante ali para quem mexe com call center e tudo mais. Hoje, 30% de todas as chamadas que entram no nosso call center, elas ficam retidas ali na URA, ou seja, o cliente consegue endereçar e resolver suas demandas. A gente tem aqui, num passado recente, um percentual ali em torno de 4%, então foi uma melhora bastante significativa. E aí, falando de meios de pagamento, então, eu comentei um pouco sobre essas parcerias ali que a gente conseguiu celebrar e que foram muito importantes mesmo para a gente abrir o nosso leque ali de opções de pagamento, principalmente no momento de pandemia, né? E agora já viraram, assim, preferência nacional dos nossos clientes, né? Não tem nem o que dizer. 63% de todos os pagamentos que foram feitos ainda agora em 2022 foram realizados de forma digital. E a gente implantou agora recentemente, finalizamos agora em julho a implantação do Pix, né, para todas as SPS
da BRK e o nosso consolidado hoje é cerca de 90 mil faturas pagas. É outro meio de pagamento que vem surpreendendo bastante. O número absoluto é baixo, mas a implantação é recente, então a gente vem sentindo aqui que é uma forma de pagar que vai ganhar uma atração interessante. Então, trazendo aqui um pouco de detalhes sobre a minha BRK, né, compartilhando um pouquinho com vocês aqui dos nossos principais desafios. O projeto ele nasceu num momento importante, né, ali da pandemia, onde a gente precisava realmente acelerar. Então, falar de metodologia ágil, falar de testar rápido, errar rápido, foi o que a gente fez aqui, né, para colocar essa primeira versão da agência virtual no ar. Agora a gente está incrementando cada vez mais aqui com mais serviços e o nosso intuito é ir melhorando essa experiência cada vez mais ao longo do tempo. Sobre o WhatsApp, hoje a gente já fez mais de 4,5 milhões de atendimentos e o grande desafio aqui é tornar 100% desses atendimentos totalmente automatizados. Hoje a gente ainda tem 40% dessa fatia que é realizada ali por pessoas. A gente tem trabalhado forte na questão da digitalização de serviços, que eu comentei, para ir disponibilizando aqui e a gente tornar o canal, né, cada vez mais eficiente. E aqui, pessoal, eu queria trazer um pouco para vocês dessa experiência também do atendimento físico, né, das nossas lojas de atendimento. Porque muito se fala sobre digitalização, transformação digital e novas tecnologias, mas a gente sabe bem a importância e o papel super relevante que as lojas têm nas nossas operações, né? Olho no olho, tete a tete, o cafezinho ali com o atendente, enfim, tem um papel importantíssimo. Então, o que a gente está trazendo aqui na BRK é um negócio que está bem difundido aí no mercado, esse conceito do phygital, né, que é a experiência do físico com o digital, e levando isso para dentro das nossas lojas de atendimento. Então, a gente tem aqui uma primeira experiência de uma loja phygital que a gente implementou no final do ano passado em Palmas. E o resultado que a gente vem vendo assim, é muito bacana. Então, eu comentava no início da apresentação, né, sobre o pilar de pessoas. Aqui eu acho que a materialização, né, do que eu falei é você ter o atendente de loja como o maior embaixador de tudo que a gente está fazendo dentro desse nosso processo de transformação. Então, a gente tem ali um balcãozinho que a gente batizou de BRK Digital, onde o cliente tem acesso a, enfim, vários devices diferentes, pode ser um notebook, um tablet ou um celular, enfim, para poder testar e aprender, principalmente, né, a usar os canais digitais da BRK. Bom, comparando aqui com números pré-pandemia, né, volumetrias aí pré-pandemia, hoje a gente tem ali uma redução de 77% na quantidade de atendimento em loja, então é bastante significativo, né? Mas a gente ainda tem todas as mesinhas ali para as atendentes resolverem os problemas e tratarem de maneira muito personalizada aqueles problemas que são, de fato, mais cabeludos e que precisam de uma atenção maior aqui para os nossos clientes. Bem, e por fim, eu quero compartilhar aqui com vocês, né, aqui qual é a nossa maior ambição. Então, é levar o relacionamento com o cliente para muito além do básico, gerando uma experiência cada vez mais encantadora, né? Porque, no final do dia, é isso. Eu acho que a gente está falando aqui muito mais sobre o digital em si, mas como é que a gente envolve as pessoas, e vou pegar a onda aqui do Murilo, e para as pessoas, né? Obrigada, gente. Olha, Luísa, eu vou te dizer uma coisa. O acionista ficaria orgulhoso de ver essa tratativa com o cliente. Primeiro, por questões de atendimento e por questões de cumprir o seu plano de negócios. Você presta o serviço, né? Você opera, dá manutenção, faz investimentos, mas isso tudo vem da receita. Então, essa expansão de canais é muito interessante. Eu acho que quanto menos limites nós tivermos entre os clientes, né, isso facilita muito. Parabéns. Letícia, a palavra é sua. Você vai contar para a gente sobre as biofactorias. É nota 0 mesmo? Boa tarde a todos e todas.
Primeiro, eu queria agradecer ao convite da Bicom, agradecer a Tereza Vernaglia, que preside a associação, dar um salve aqui para o meu amigo Percy, que já começou nossa relação me ajudando bastante, diretor executivo da Bicom, e também saudar os meus colegas da Câmara Técnica da Bicom, da qual eu faço parte. Me chamo Letícia Teotônio, eu estou à frente da área de projetos estruturados na Veolia Brasil. É uma área relacionada à construção das parcerias público-privadas e concessões para o crescimento orgânico da empresa. Nesses 2 dias, a gente acompanhou também o evento e tivemos gratas surpresas aqui, falas muito importantes, conhecendo um pouco mais os nossos colegas do setor privado, que hoje estão em franca expansão, franco crescimento, depois do marco saneamento. E eu acho que a melhor coisa foi a gente ter entrado para poder conversar com vocês em um painel chamado O Futuro Já Começou. Eu acho que casou muito bem com a Veolia, porque os desafios que foram colocados aqui, os desafios para os próximos 10 anos relacionados ao marco do saneamento, a gente acredita que a gente tem muito a aportar ao mercado brasileiro, com a experiência de 168 anos de existência e sendo o maior operador do mundo da área de saneamento. Queria falar com vocês sobre o caso das biofatorias. Biofatoria é um conceito, entretanto, é uma operação que é realidade, e a gente enfrentou desafios similares aos que acontecem hoje no Brasil. É um case que eu vou trazer para vocês do Chile, de Santiago do Chile, da nossa empresa Águas Andinas, e eu acho que responde muito bem às demandas que são colocadas hoje, tanto com relação às metas, universalização, por exemplo, mas, sobretudo, quando a gente fala do componente humano, a gente fala de qualidade e a gente fala de uma entrega que atenda realmente às demandas da sociedade hoje, não trabalhando somente no saneamento básico, porque o saneamento ele é básico, entretanto, a resposta para ele é extremamente complexa. E é isso que a gente vai conversar um pouco com vocês. Primeiro, falar da Veolia, claro, acredito que muitos de vocês já conheçam a empresa. É uma empresa francesa, ela tem 168 anos de existência, nós estamos presentes em todos os continentes do mundo. A Veolia divide seu segmento de atendimento para serviço, aqueles voltados para o cliente público, para as cidades, mas também aqueles voltados para o segmento industrial. A gente tem 3 nichos principais de negócio, que são os resíduos sólidos, águas, gestão de águas e também gestão de energia. Mas o mais interessante nisso tudo não é ter um portfólio amplo, experiências multifacetadas, mas a gente entender que valores que a gente quer transmitir também na nossa operação. E quando a gente fala desses valores, a Veolia é uma empresa que ela trabalha com a transformação ecológica, esse é o pressuposto, essa é a missão, ou seja, contribuir com toda a sociedade para que a gente mude o paradigma relacionado ao meio ambiente, onde, muitas vezes, as nossas intervenções voltadas para cuidar desse meio ambiente são capazes também de gerar outros impactos ambientais. E aí, para fazer um recorte bastante claro, a gente pode falar, por exemplo, de como ocorre hoje no Brasil a valorização, ou seja, a não valorização do lodo, que é gerado numa ET e que é encaminhado depois para o aterro sanitário. Ou seja, você está dando uma resposta ambiental através da sua ET, você oferece o esgoto, você universaliza o atendimento, mas, na outra ponta, você está gerando um impacto ambiental. Então, se a gente não falar de comunidades habitáveis, resilientes, aqui poderia estar brilhando ali no meio o inclusivo, diverso, inteligente e circular, essa resposta nunca será completa, ela sempre será pela metade. Vou mostrar rapidamente um vídeo para vocês, a gente adora vídeo na Veolia, e aí eu vou mostrar um vídeo para vocês que resume o conceito de biofatoria para a gente começar a conversar. Estamos en el complejo de biofactoría del Gran Santiago y es la primera biofactoría del mundo. Estamos muy orgullosos de estar aquí y de poder compartirlo con las autoridades y con todos los ciudadanos de Santiago. ¿Y qué es una biofactoría? Es el concepto avanzado de lo que sería la evolución natural del tratamiento de las plantas de aguas servidas. Es decir, una factoría de vida en la que conseguimos la autosuficiencia energética de la propia instalación, cero residuos
no producimos ningún tipo de impacto ni en el aire ni en ningún tipo de emisión y recuperamos todos los espacios naturales. El concepto de economía circular llevado al extremo. Eso es una factoría de vida, una biofactoría, el complejo de biofactoría del Gran Santiago. Conceito de biofactoria. Como eu adiantei para vocês, hoje os sistemas de saneamento, você dá uma resposta, entretanto, você também gera um impacto. O conceito de biofactoria é realmente a gente trazer como se fosse uma fábrica, no conceito de economia circular, onde todos os subprodutos e insumos ligados à sua atividade fim, que seria o tratamento das águas residuais, são reaproveitados e reinseridos na economia. Então, a gente está falando de uma unidade de zero consumo energético externo, 100% de autonomia energética. A gente está falando de zero resíduo gerado. Todo resíduo gerado é reaproveitado dentro do parque da planta, ou seja, a gente não envia para um aterro sanitário esses resíduos. A gente está falando ali, desculpa, mas um pouco de forçação, porque não é bem zero impacto ambiental que a gente quis dizer, mas é a mitigação ao máximo desse impacto ambiental, uma vez que a atividade humana ela está inerente, ligada a esse impacto. A gente está falando desse valor compartilhado com as comunidades. Então, quando a gente fala de inclusão, por exemplo, a gente não está só falando, e também, dos postos de trabalho criados na empresa, no ambiente diverso, mas a gente está falando também dessa relação diversa com a comunidade, que ultrapassa um simples atendimento, um pagamento de conta, mas sim você atuar realmente como um agente de transformação e ter compromisso com isso, né, através de uma série de projetos. A gente está falando também de inserção de tecnologia, e aí entra, mais uma vez, no tema desse painel, da gente falar sobre inovação. Não se vai transcender o paradigma ambiental sem essa revolução tecnológica também. E aqui a gente entra um pouquinho assim, nos números do case, e é muito interessante, né? Porque a gente tem aí, basicamente, 11 anos pela frente no Brasil para atingir as metas de universalização. Esse projeto ele começa ali em 1999, e em 2013 a gente atinge o 100% de tratamento de esgoto em Santiago. E uma coisa muito interessante, acho que pontos que a gente pode destacar nesse projeto. Primeiro, é uma realidade. Está lá, funciona, estamos de portas abertas e adoraríamos receber todos vocês para conhecer as nossas unidades. Transparência e mostrar realmente o resultado é fundamental nesse processo. Não somos vendedores, a gente está aqui construindo realmente um paradigma de transformação ecológica. É isso que a Veolia acredita. A segunda coisa é a aplicação do conceito de economia circular, que ele vem para tratar um problema e, entretanto, ele consegue tratar problemas mais amplos. E aí a gente já fala de mudanças climáticas. Santiago não tinha escassez hídrica. E hoje, devido à mudança climática, os efeitos são muito sentidos na cidade. E esse projeto, junto com outros associados, vem também para cumprir um pouco esse papel, que não era o papel ideal inicial traçado, mas que virou uma externalidade. E essa externalidade hoje é tão principal quanto o ponto inicial que a gente saiu, porque é a urgência que se tem, é a mudança climática. Eu acho que o terceiro ponto, comentei, é importante, né? O aporte de tecnologia, a inovação, o desenvolvimento de projetos. Um outro ponto também que acho que a gente pode destacar, a gente fala da questão de valorização do lodo, que aí, de novo, entra no conceito de economia circular. É uma demanda muito grande do mercado brasileiro, essa questão do lodo. A gente sabe que o lodo enviado para o aterro sanitário não é bom nem para as ETs, pelo custo, e nem para o aterro sanitário, você tem uma questão de estabilidade envolvida, de geração de gases, ou seja, o aterro não foi feito, não é essa a finalidade do aterro. E, por fim, também, que é bastante interessante, é falar um pouco sobre esses pilares que estruturam o projeto. Dentro do projeto de biofatorias, nós temos 55 outros projetos. Então, assim, não é algo que está pronto. Ele começa, mas ele é construído e ele permanece mediante essas novas demandas que vão surgindo da evolução da própria sociedade. Então, hoje, a característica de um esgoto pode ser de uma forma, amanhã outra, e você tem que pensar nisso de forma a atender, mas atender também com qualidade.
Então, a gente pensa na gestão da água na planta, na gestão de energia, na gestão de resíduo e na nossa relação com o entorno. Aqui são algumas fotos. As biofatorias são 2 unidades que ficam em Santiago. Essa é a unidade de Mapocho-Tribal e essa é a unidade de La Farfana. A gente está falando de uma vazão, né, é importante comentar isso com vocês, de mais ou menos 8 metros cúbicos por segundo em cada uma das plantas. Finalizando, né, aqui a nossa participação, vou dar uma passada, a gente só tem 5 minutos, mas também falar assim, que é importante alguém da Veolia vir aqui, dizer que o projeto é muito interessante, mostrar para vocês esses pontos de interseção, onde a gente acredita que a gente pode colaborar com o mercado brasileiro. A gente não se vê como concorrente das empresas, mas sim como uma empresa que pode auxiliar a fazer essa transformação que todos precisam e que eu vejo que o mercado privado está muito engajado para fazer. E aí, me comentando sobre esse reconhecimento desse projeto, durante a COP24, né, esse projeto foi agraciado com um prêmio, onde nós fomos tidos como um exemplo da gestão de águas residuais no mundo. E esse é o nosso objetivo, transferir o conhecimento, aportar essa experiência e apoiar o Brasil na persecução das metas do Marco do Saneamento. Agradeço vocês, muito obrigada. Letícia, é sensacional o que você mostrou aqui, as biofactorias. E também, com a mesma letra S, é um sonho, né? Porque lá é uma realidade e aqui, para a gente, é um sonho, né? Uma possibilidade da gente perceber que isso é possível, né? Então, é uma planta maravilhosa, né? Completa. Você zera emissão, você zera resíduos, ou quase zera, né? Isso nós falamos muito nos painéis de hoje sobre essas questões. Inclusive, o cavaleiro que eu vou convidar agora, aquele que está bem calmo, o Lermontov, comentou isso no painel anterior, sobre a questão de você não imaginar uma estação de tratamento, mas imaginar, sim, uma usina de tratamento, né? Uma usina para você produzir energia, né? Então, Lermontov, agora é contigo, a palavra é sua. Lermontov vai falar sobre água de valor, reduzindo a pegada hídrica no saneamento. Boa sorte. Ok, cá estou eu de novo. Aquela hora foi bom dia, agora é boa tarde, né? Percebe, pode falar boa noite depois também? Então, tá tranquilo. Então, é só fazer um painel noturno, né? Está ganhando por palestra? Sim. É por palestra? É por palestra. O compliance já passou, agora Enfim, estou brincando, gente. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre um projeto nosso chamado Água de Valor, onde a gente tem a intenção de reduzir a pegada hídrica. E do jeito que o Alessandro colocou no início, a gente tem que inovar ou fazer a mesma coisa de uma forma diferente, sair da caixinha, e com isso a gente implantou um programa estruturado de combate a perdas. Normal cria-se um setor de perdas. Todo mundo toca a sua vida. Se alguma coisa dá errado com o setor de perdas, na hora, lá vem o pessoal de perdas, encher minha santa paciência, eles não atingiram metas, eu tenho mais o que fazer. E com a gente a coisa foi um pouquinho diferente. Então, Água de Valor é um programa alinhado ao nosso planejamento estratégico do Grupo Águas do Brasil. É um dos nossos principais pilares do planejamento estratégico, e esse programa envolve do CEO até o servente, o copeiro, o gerente,
o coordenador, o porteiro, todos são envolvidos na cadeia. Então não existe, lá vem a equipe de perdas, existe todo mundo junto. Com o objetivo de quê? De reduzir perdas. Nós estamos na escassez hídrica, falamos aqui hoje de reuso potável, mas também podemos trabalhar internamente algumas perdas. E aí a gente quer o quê? Melhorar nossa performance operacional e também, com isso, aumentar faturamento e receita. É um programa já pensado no passado e foi iniciado em 2018, e ele conta todo ano com investimento adicional. Então, a empresa tem o seu investimento, cada uma delas dentro do Grupo Águas do Brasil. O programa tem um investimento separado, só dele, pois ele se paga e ele é bem interessante. Eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês aqui. Vou mostrar sobre a ótica da estruturação da gestão, como eu disse, não é só lá vem a equipe de perdas. Depois eu mostro alguns resultados já do programa. Então, ele está baseado nesses 3 pilares: transparência, objetividade e simplicidade. Se eu não estou envolvendo somente uma equipe de técnicos, e sim a todos, eu tenho que comunicar com todos. Eu tenho que ter um ambiente de confiança e total transparência. E aí, todas as áreas estão envolvidas, todo mundo tem acesso aos dados, todo mundo está participando do projeto. Ele foi todo montado em, lá vem a equipe de perdas. Não, ele está montado em estrutura de comitês, estruturados, com processos de análise e ações, acompanhado e compartilhado por todos. E a gente já vai ver isso como. E tudo é simples, tudo com processos ágeis de tomadas de decisões em cima de resultados. Processos claros e facilmente comunicáveis. Então, Água de Valor é um programa estruturado do Grupo Águas do Brasil. Ele aborda cada uma das suas empresas e operações, aí representada pelas suas siglas. Então, por exemplo, CAI é a concessionária Águas do Imperador, entre todas as outras. E cada uma das empresas concessionárias do grupo, então, tem um projeto, e esse projeto entra, então, de uma forma estruturada. Ele recebe aporte para se estruturar o projeto. Não adianta entrar no município e sair combatendo perdas de qualquer jeito. Não adianta você atuar somente numa região, não adianta você atuar de forma desorganizada. Então, a gente estrutura o projeto do início ao fim, delimita as áreas de abastecimento, investimento, criando regiões de abastecimento com controle sem escape para um lado e para o outro, para que você possa medir e ter dados. Sem os dados, você não vai conseguir medir resultados. E esses projetos, então, contam com ações e iniciativas próprias, cada um com suas próprias particularidades. E o relacionamento, como é que fica entre os stakeholders? Como eu disse, não se trata de um projeto criado por uma equipe de perdas. É um projeto que vai desde a diretoria do programa, que é o nosso facilitador, envolve a diretoria de operações, a comercial, a engenharia, por parte corporativa, envolve, marcado ali dentro da caixinha cinza, o comitê gestor do programa. Então, a gente tem o pessoal que faz a gestão do programa como um todo, nós temos um pessoal que faz a gestão técnica, que dá o apoio técnico a todos os stakeholders, a todas as concessionárias, desde o diretor até todas as áreas de apoio, pois todos estão envolvidos. E o principal de todos é a gestão de mudança. Achar que somente uma equipe de perdas vai fazer milagre, não faz. Então, como a gente já falou aqui, mudar o mindset das pessoas e fazer com que mude a cabeça, e treinamento, comunicação, engajamento de todos, foi o marco para que o programa desse certo.
Como eu disse, não adianta achar que somente uma equipe estruturada para fazer isso vai dar conta. Todos estão envolvidos, todos foram treinados, todos estão de mãos dadas para resolver esse problema. E dentro da concessionária, o diretor da concessionária, ele é o responsável por bom andamento dentro da sua empresa. E dentro da sua empresa, ele tem o gestor local, que se comunica direto com a gestão do programa. Não é para ler isso tudo, mas é só para mostrar que o comitê local semanalmente se reúne entre o diretor da concessionária, as interfaces e o gestor local. Para quê? Para ver como o programa está andando semanalmente. É uma gestão rápida, onde são mostrados os resultados que aconteceram nessa semana e são traçadas novas diretrizes para se corrigir. Não adianta fazer o programa por um ano e ver, erramos, agora vamos voltar tudo atrás. Então, toda semana, de uma forma ágil, você vai corrigindo o seu traçado. Bimestralmente, cada uma das concessionárias se reporta, então, ao comitê gestor, e aí sim tem interface com toda a equipe técnica corporativa que acompanha o programa como um todo dentro do grupo. Não adianta cada um olhar para o seu umbigo. Nós temos que entender o corpo como um todo. E aí todas as empresas fazem parte de uma meta corporativa e não cada um tem a sua meta, óbvio. Desde o CEO, sob gestão do programa como um todo, como o gestor local e cada concessionária. Cada um está envolvido diretamente com metas mensais e anuais. E aí nós temos, uma vez por semestre, um comitê executivo, onde cada diretor de concessionária se reúne com o comitê gestor e presta contas do que está acontecendo. Novamente, corrigindo os rumos para que o projeto possa andar sem nenhum percalço. E uma vez ao ano, nós temos, então, um grande workshop com todas as concessionárias e todos os stakeholders são envolvidos. Digamos assim, é um grande workshop, como está sendo aqui o nosso ENA, onde, no final, a gente tem uma comemoração porque as metas foram atingidas, porque a gente conseguiu, de mãos dadas, seguir e mudar todo o pensamento na empresa, visando a redução de perdas. Se eu tivesse que colocar aqui os grandes destaques desse programa, comitês de discussão envolvendo todo mundo, com agendas semanais, quinzenais, reuniões e conversa, e volta atrás e acerta, e volta atrás e acerta, apoio da gestão na tomada de decisão e, toda hora, análise de indicadores. Assim também uma formalização dos processos de competências e reportes. Gente, estrutura na gestão. O gestor local é o responsável. Ele tem acesso direto ao diretor local. Esse gestor local pode ser um gerente, pode ser um coordenador, um supervisor, ou até um analista. Ele está com bastão. É dele a responsabilidade. Ele tem que fazer o programa andar. E se algo não está andando, por causa das áreas de interface, ou por causa de algum percalço, ele tem porta aberta, direto com o diretor, pois ele precisa fazer com que o programa ande. E aí todos estão envolvidos. E, por último, todas as ferramentas de apoio. Então, os sistemas corporativos de gestão com painéis, indicadores, chave, com total transparência, para que todos possam acompanhar o que está acontecendo, uma vez que todos estão comprometidos com as metas da empresa em redução de perdas. E aí eu vou mostrar um pouco do que isso trouxe para o Grupo Águas do Brasil. 272 macromedidores instalados, quase 100 mil hidrômetros mudados, 280 pontos de pressão instalados, quase 500 quilômetros de rede foram substituídas, 156 mil vistorias de perdas, 5 mil clientes cortados, recuperados, e um incremento de faturamento de 2018 até 2022 de 66 milhões de reais e um custo evitado, redução de volume disponibilizado, de 63 milhões. Ou seja, somando esse projeto, trouxe quase que uma redução de 130 milhões de reais para a companhia.
Analisando aqui os gráficos, então, o realizado vem caindo ao longo dos anos. Com isso, nós temos aí um volume distribuído reduzido e ainda temos o volume evitado. Eu não vou entrar aqui agora em detalhes técnicos de cálculo de cada um deles, mas isso tudo somado equivalem a 63 milhões de metros cúbicos reduzidos dentro do Grupo Águas do Brasil. Quantas piscinas olímpicas são isso? Faço a mínima ideia, mas é o suficiente para abastecer um município de 650 mil habitantes por um ano. Essa foi a redução do programa. E aqui eu me despeço, mostrando a vocês que inovar é fazer o que a gente sempre fez, de uma forma diferente. Obrigado. Lermontov, é diretamente proporcional, né? Quanto mais tempo você fica sem combater perda, maior vai ser o teu problema. Você vai ter aquele efeito dente de serra. Então, assim, essa questão que você colocou de engajamento, de colocar metas, mas também de cumprir e aferir se essas metas foram alcançadas, eu acho que esse é o grande mérito desse programa. Combate a perdas não é só aquela meta que você tem que atender na universalização que está constando no teu contrato, né? É chegar até lá e manter universalizado, assim como o abastecimento e o tratamento e coleta de esgoto. Então, muito legal. Seu Wagner, agora é contigo. Enquanto você caminha até lá, vou perguntar para você, vai ter Robocop? Vai ter? Ah, bom, aí é você que está falando. Então, gente, vai ter Robocop, hein? Aí tem que armar o circo aqui, né, meu amigo? É só ligar aqui que... Conexão aí. Só um minutinho. Opa. Tá, eu acho que o meu celular deve pegar. Essa senha é a mesma do banco? Opa, é a mesma, hein, gente? Vai aparecer aqui, hein? Mas não tem muita coisa, não tem muita preocupação. A princípio, acho que já deu certo aqui. Vamos ver na transição. Ela me perguntou o que é TDA. Depois eu te conto. Opa. Ah, não é, mas eu vou... Ela perguntou. Vamos lá, Wagner. Vamos lá, então, né? Fiz a brincadeira aqui enquanto você está posicionado agora estrategicamente. Vamos lá. Daqui a pouco eu vou botar Então é contigo. Boa sorte. Aqui com vocês. Tá bom. Né? Poxa, boa tarde aí. Muito feliz aqui de estar presente, agradecer muito a Bicom, agradecer os colegas, a gente fica realmente muito orgulhoso de ver essa evolução no saneamento, case aqui que a gente aprende mesmo, compartilhamento de ideias aqui em alto nível, né? Uma escala aí do Brasil, né? Dimensões continentais, desafios absolutos aí para cumprir esse marco, muito investimento, né? Acho que vai multiplicar aí por 4 vezes aí o investimento anual aí, né? Por aí, essa meta, né? Para chegar aí em 11 anos nessa universalização. Então, eu gostaria, para começar aqui, pedir uma ajuda também, a colaboração aqui, porque vai ter o conteúdo aqui do meu amigo e Osmar Renato Rosa, tá? Que é do grupo, a EGEA também, e é idealizador do programa Infra Inteligente. Uma palma aí. Então, gente, o que a gente trouxe para vocês aqui hoje, né? Uma jornada aí já de caminhada aí de quase 5 anos. O programa embarca aí muita tecnologia, mas essencialmente processos e integrado a pessoas, né? Fazer rodar essa engrenagem, como o André comentou há pouco aí, para quebrar paradigmas, né? Fazer isso acontecer tem que ser
o movimento tem que ser de toda a gestão. Então, qual é esse movimento? É de gestão de ativos. Nós fazemos gestão de infraestrutura, nós somos gestores intensivos de ativos. Então, fazer a empresa compreender, mudar esse mindset, né, parte do princípio básico, conhecer para mudar. Nós estamos aqui para criar mudança, mas para criar mudança nós precisamos conhecer. Então, o Rio de Janeiro era algo um pouco desconhecido aí do grande público, era um pouco, ainda não estava na vitrine em termos de saneamento, e o que a gente vai trazer para vocês aqui é um trabalho intensivo, que foi posto à prova aí com diversas tecnologias, muito drone, muita realidade virtual, vamos fazer uma experiência imersiva aqui no final, mas fizemos aí uma bela digitalização reconhecida nacional e internacionalmente já da cidade do Rio de Janeiro, tá? E mais 26 municípios do interior. Essa identificação, né, e verificação dos ativos contou aí com a participação da SEDAI, que é a companhia que vigora no Estado há muitos anos, e a empresa que foi criada, né, pela IGEA, chama-se Águas do Rio. Ela está fazendo aí esse aniversário de 1 ano de assinatura de contrato, tá? Ontem mesmo a gente estava lá observando lá em Copacabana o funcionamento do interceptor oceânico que faz toda a coleta de esgotos da zona sul do Rio de Janeiro. O que nós percebemos isso tudo, né? Esse processo, né, de mudança, ele é desafiador, mas ele gera muita oportunidade. A metodologia do Infra Inteligente que é baseada em metodologia da ISO 55001, o Osmar vai explicar rapidamente aqui para vocês, a metodologia internacional, e vamos terminar ali, der tudo certo aqui, né, com os aparatos, vou levar vocês para conhecer de perto aí o metaverso de uma unidade nossa, tá? Então, aqui, colocando aí números, tá, em figures aí, que compreende esses contratos no Rio de Janeiro. São 27 municípios, divididos em 6 superintendências, mais de 1.000 plantas, localizações espalhadas por todo o Estado, mais de 30 mil quilômetros de rede, milhares de bombas, motores. Só nesse contrato nós estamos falando aí de mais de 10 milhões de pessoas. Mas a IGEA, ela já vem uma caminhada aí de 12 anos e, olhando aí o mapa do Brasil, já são 13 estados de abrangência, 154 municípios, 10% da população brasileira, aí, 21 milhões de pessoas, impactadas pelo saneamento, agora, né, chegando à casa dessas pessoas, né, a água chegando, o esgoto sendo coletado, tratado, e estou falando aqui em nome de 11 mil colaboradores, né, eu e Osmar aqui representando a companhia. O programa Infra Inteligente, ele tem uma longa jornada, como eu comentei, diversos reconhecimentos e boas práticas, inspiradas aí em metodologias nacionais e internacionais também, mas essa jornada de conhecimento, ela não termina, né? Estou aqui com vocês trocando experiências, e o que a gente começou assim, a se mostrar e compartilhar foi lá em 2015 e 2017, quando a gente foi agraciado em Londres, Singapura, com prêmios de modelagem hidráulica, primeiro lugar no mundo aí em modelagem hidráulica, e também fomos aí, recente aqui em São Paulo, premiados aí por infraestrutura mundial também da Bentley, lá entre os 3 primeiros projetos, 2020 e 2021, estivemos aqui em São Paulo pela revista Empreiteiro, projetos mais inovadores aí no setor. Olhando um viés bem estratégico, assim, o ciclo de concessão, que vigora aí cerca de 30, 35 anos, esse balanceamento, tá? A gente enxerga uma visão muito estratégica, muito ponderada, que a ideia, né, aquela lâmpadazinha que está aqui do meu lado, aqui, ela tem que ser ponderada muito na concepção, planejamento, mudar esse mindset da nossa cultura, né, brasileira, aí, de investir mais em tecnologia e metodologia. Aí tem aí a aposta aí do BIM na metodologia, que não é ferramenta, é um conceito. E, do outro lado, a entrega do resultado, o Digital Twin, que é o GM Digital, que a gente vai ter experiência daqui a pouquinho, né? Mas todo mundo espera que aquela engrenagem ali da operação, né, faça valer os efeitos positivos dessa mudança, né? Redução de perdas, melhor atendimento a todos os nossos clientes,
avançar na universalização do saneamento, mas aí eu deixo aqui para o meu colega aqui, Osmar, tocar um pouquinho aqui, Osmar, que eu já vou montando a nossa realidade imersiva. Muito bem, muito boa tarde a todos. Obrigado, Wagner. Como o Wagner bem disse, a gente vai preparar agora uma imersão, né, virtual, para que vocês possam compartilhar conosco o que já é uma realidade para a gente, uma conexão de dados bastante ampla, né, uma coleta de dados que parte de padrões e princípios que levam em considerações normas internacionais. E a gente sempre discute dentro da IGEA isso. Como foi discutido isso há 7 anos atrás, né? Não é uma iniciativa tão recente. Por onde que a gente deveria começar? O desafio, né, do mundo industrial do saneamento, aquele do hidrômetro para fora, ele é bastante grande por ausência de padrões, por um conjunto muito híbrido de instalações e características. Aí, quando a gente pensa no Brasil, né, são mais de 5 horas de deslocamento de avião para chegar de um extremo ao outro. Então, é bastante desafiador entender por onde começar. E nós identificamos que, a partir da identificação do ativo físico, respondendo 3 perguntas: quais são os ativos físicos, onde eles estão localizados e em que condição eles estão, seria o nosso ponto-chave de partida. Para que a gente pudesse chegar nessas respostas, nós desenvolvemos um manual de gestão de ativos, né, estabelecendo a política de gestão de ativos, um compromisso que vem desde o nosso CEO, né, um programa que tem implementado na sua rotina gestão de mudança, né, permanente, por conta da mudança de mindset necessária, especialmente no âmbito de operação, na engenharia, na contabilidade, no jurídico, né. Trazer uma linguagem única para isso tudo é um desafio bastante grande. E a partir daí a gente desenvolveu então o nosso manual de gestão de ativos. Só um minuto que entrou aqui, Wagner. Pronto, já restabeleci. Nós entramos então dentro desse universo de gestão de ativos, trazendo a frase de ser brilhante no básico. Estabelecer, a partir da informação e do ativo informacional conectado ao ativo físico, a informação mais completa e acurada possível da captura da realidade, fazendo uso, obviamente, de muita tecnologia, para que isso tenha celeridade e confiabilidade, mas especialmente para que houvesse um padrão, para que o ativo informacional, juntamente com o ativo físico, reportasse ao ativo humano a informação sobre a saúde de cada ativo e as estratégias, táticas de operação fossem as mais adequadas possíveis, né? O ativo intangível, ele nada mais é do que o impacto das boas ou más decisões desse tripé, o físico, humano e informacional, e a consequência vai diretamente no ativo financeiro. Então, o ativo intangível é o que a gente mais protege: imagem, reputação, saúde, segurança, tudo aquilo que é percebido pelo nosso cliente. Então, o que é gestão de ativos, né? Para a gente iniciar aqui essa jornada de imersão, para deixar claro para vocês qual foi o nosso escopo, nós dividimos em 3 famílias: os ativos operacionais, os ativos de rede e facilities. Para cada uma dessas famílias foram categorizadas todos os tipos de equipamento, né, e tributados, né, que são as características físico-construtivas de cada um deles, para que a gente tivesse a maior informação possível, para que a gente permeasse 17 áreas-chave de conhecimento e conectasse isso como sendo a única fonte de dados do ativo físico da empresa, né? Unificar o diálogo entre engenharia e contabilidade são os extremos que a gente buscou pacificar disso dentro do nosso manual de gestão de ativos. Então, identificar em campo, fazer o trabalho árduo de taguear cada um dos ativos, registrar fotos, responder perguntas e respostas acerca da saúde de cada um desses ativos, é um trabalho bastante extenso, é uma jornada de conhecimento, muita tecnologia empregada, mas, acima de tudo, muita mudança cultural, formação de pessoas, para que a gente não só faça esse cadastro, mas o mantenha atualizado. Sustentar essa base cadastral é um grande desafio no saneamento. Então, essa mudança cultural que vai lá na ponta, passa sim por gestão de mudança, passa sim
por embaixadores dessa mudança, em que nós estabelecemos polos cadastrais estrategicamente estabelecidos e estabilizados, conectados ao nosso programa. Então, aqui mostrando para vocês um pouco do nosso processo, que passa por tagueamento, passa por captura de realidade com drone, mas também na parte de 360 de visitas virtuais dentro dessas instalações, para que a gente então possa chegar no desejado gêmeo digital. Disso tudo nós produzimos um inventário eletrônico que é atualizado de verdade com apertar de um clique de um botão. A gente já não tem mais que fazer esse cadastro o tempo todo para atender as questões regulatórias. Mais do que isso, a gente utiliza esse dado na tomada de decisão. Esse é o maior valor que a gente observa, além de, obviamente, economizar esse inventário que ele basicamente servia para atendimento de cumprimento regulatório. Então, já entrando um pouco na prática e fazendo gancho aqui, quem chamar a gente de Robocop aqui vai tomar um puxão de orelha, só porque a gente vai utilizar um óculos. Mas a gente tem aqui uma captura da realidade, uma das maiores ETs que nós temos no Rio de Janeiro. O Wagner já vai mostrar, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Como que a gente pode operar isso aqui. O Wagner, só a questão aqui entrar aqui na tela do pessoal. Não está aparecendo a tua tela. Se você puder tirar o óculos e me ajudar aqui, melhor. Não está aparecendo a sua tela, só. Ali. Talvez tenha que compartilhar de novo. Como é que faz para mudar o compartilhamento aqui? Acho que é F8, né? FN F8. Agora vai. Pronto. Não, tem que sair de novo, acho que não. Tá aparecendo? Quer tirar o óculos? Tá aparecendo lá? Então você vai ter que entrar. Peraí. Você vai ter que entrar de novo, hein? Pra poder. Vai ter que entrar de novo na Exaproje. Só no modelo ou tem que entrar isso aqui? Acho que tem que entrar isso aí. Você imagina esses dois num semáforo, ó a cena. Vai vendo. Essa é boa. Um com a mãozinha no ombro do outro. Tentar fazer ao vivo, né? Quem sabe, Faustão que fala lá. Carregando? Reconheceu o guest? Reconheceu o guest? Não deu problema. Só cliquei ali. Então, mas tinha que reconhecer o guest. Ah, tá. Vamos ver, gente. Está carregando aqui o modelo, tá? Que é pesado. Estabelecendo a comunicação aí. Que é onde está esse metaverso aqui. É o município aqui do interior de São Paulo. É isso aí. Foi? Tá conseguindo? Não. Você tem que entrar e sair. Tem que pegar o guest. Naquele virar lá no Exaproje. É só se eu sair do Exaproje inteiro. Então tem que sair. Porque eu acho que estava desligado o computador. Agora, Cadê o Exaproje aqui? põe XR aí que vai. Não dá nem para repetir os termos que eles estão usando aqui, tecnológicos. Tá atualizando a autenticação. Só aproveitando, assim, né, a tecnologia que o pessoal da Embraer utiliza também. A gente está envolvido com eles no polo tecnológico lá de São José dos Campos. Mas você vai ficar paradinho aqui, você não vai voar, né? Não vou decolar, não vou voar, não. Não, tá. Só se aparecer um drone aqui, porque você está né? com óculos, o teto é baixo, aí a gente fica preocupado. Opa! Aqui eu já não estou vendo nada. Vamos ver se... Login aqui. vai lá, login. Mas se você abrir aqui, não vai dar certo. Opa, peraí, o Exaproje, né? Aqui, abre o Exaproje. Não, aí dá ok então, login. Segura aqui, deixa eu ver. Será que cai na internet? Opa, tá indo. Tendo licenças. Agora vai.
Opa, foi, agora vai, gente. É que teletransportar não é muito simples, não. Você tem que fazer um negócio legal aí, porque ninguém se levantou até agora, hein? Opa! O negócio tem que ser legal, né? Não, a audiência está sendo total. Pô. Não sei, depois você fala no YouTube, Percy, como é que tá, se a turma tá vendo isso tudo, porque vai ser um negócio assim de Jornal Nacional. Vamos ver se der certo. Vamos lá. Vamos ver se está carregando aqui, que vai aparecer uma ampulhetazinha aqui. Você tem mais um carregamento só, tá? Opa, na só cota. mais uma chance, né? 30 segundos, vamos ver. Ainda não, está aparecendo ali? Está carregando, né? Agora está aparecendo a ampulheta. Agora vai, gente. Opa, ê! Aí agora pega até brincar de laser aqui, ó. Tão feliz aqui, né? Ô, gente, pô, que bom que deu certo. Vocês estão vendo aqui comigo? Vamos ver se alguém conhece o interior de São Paulo, pode dar uma pista aqui. Ali atrás está o Rio Piracicaba. Ah, então estão em Piracicaba. Então, Águas do Imperador, exatamente. O pessoal já conhece. Então, aqui um pouco das tecnologias que foram usadas nesse processo, tá? Drone, gerando aerofotogrametria, e aqui o Digital Twin, que foi o resultado que vocês estão vendo agora. Se vocês forem lá agora em Piracicaba, tá, gente? Vocês passam ali por trás, ali naquele loteamento, vão chegar aqui na nossa estação de tratamento de esgoto, que é exatamente dessa maneira aqui que ela opera, né? Os reatores estão aqui à minha direita, né? A gente vai dar uma andada ali neles, tá? Aqui tá, o cheirinho tá bom aqui, que a estação está funcionando bem. Vamos lá, gente, é o seguinte. Agora aqui a gente vai teletransportar, vocês já estão em Piracicaba. Agora eu quero levar vocês aqui dentro da estação para alguns pontos, para vocês conhecerem essa planta. Opa! Olha só, agora, aqui, todos nós aqui do saneamento, né? Esse aqui é o tratamento preliminar, né? O que a gente tem aqui? Opa, subi em cima aqui, meio perigoso de cair aqui em cima desse volante aqui, né? Opa, o guarda-corpo, segura nele aqui. Então, estamos vendo aqui o esgoto bruto chegando, o gradeamento aqui, né, gente, mecanizado ali na frente. Vamos fazer um tour aqui pela estação. Lembra que o Osmar ficava falando gestão de ativos? O que é gestão de ativos? Aqui a gente está lendo aqui agora, né? Gradeamento automático. Tá? Então, deixa eu falar no microfone que estamos vendo aqui. Aqui o microfone eu já não estou vendo aqui, tá, gente? Esse mundo virtual aqui é meio diferente. Então, vou mandar aqui com vocês. Um tour rápido, né? Porque mostrar todos os detalhes aqui não vai dar tempo, o pessoal vai brigar comigo. Mas estamos vendo aqui uma informação muito interessante, que é a vazão em litros por segundo que está passando na planta agora, né? 382 litros por segundo, está verdinho ali, que significa que está funcionando, que bom, né? Pelo menos isso aqui funcionou, não demorou tanto para funcionar igual eu aqui, me enrolei um pouquinho, ao vivo. Então, agora aqui a caixa de areia, né, gente? Funcionando, cada equipamento aqui tem um tag, fui em cima aqui do equipamento, de Mirante, né? Então, aqui que a gente tem aqui, Águas do Mirante, né, a companhia lá, e nós temos aqui o tag do equipamento aqui do painel. Vamos acelerar aqui um pouquinho. Aqui a gente tem a retirada aqui de areia. Aí o bacana aqui que a gente consegue fazer umas... Olha, eu entrei aqui dentro da caixa. A gente consegue ver aqui o underground, né, a visão do super-homem aqui, o X-ray, raio-x. Opa, espera aí que eu não estava vendo. Aqui estamos vendo a vazão em cada reator. Tá, 124 em um, 125 no outro, 124,5 no outro. São 3 grandes reatores, né? Tem colegas aqui que estão na plateia que já conhecem lá a planta também, sabem bem lá como é que funciona. Informações também, né, da saúde, do Asset Health, aqui dessa saúde desse ativo, a frequência, a corrente, detalhes aqui instantâneos aqui sendo transmitido para a gente, do soprador, o coração aqui da planta, né? Ter o soprador funcionando para alimentar as bactérias. Agora, opa,
quanto que está a vazão de ar ali, né, gente? 437. O oxigênio dissolvido dentro do reator, 1,94, tá bom, né? A gente busca aqui em torno de 2, é o parâmetro aqui dos lodos ativados dessa planta. E aqui embaixo a gente está vendo as bactérias aqui, recebendo a aeração, né? Os difusores aqui no fundo. Olha só, gente, aqui é uma mágica, né? Eu ando sobre a água, que tem como entrar lá dentro também, mas... mais ou menos. Então, vamos agora teletransportar aqui para o outro lado da planta. Aqui tem um outro reator. Agora aqui estou vendo tudo em X-ray. Queria mostrar para vocês aqui como funciona aqui essa unidade que é bem importante, né? Que nós temos a centrífuga, a desidratação de lodo. Espera aí que meu dedo aqui está... A mãozinha azul aqui está... Deixa eu ver. Opa. Espera aí que... Vou ver aqui. Opa. Ó, decantador agora. Decantador, a ponte volante ali, a ponte rolante. Vamos entrar aqui um pouquinho para... muitas aplicações, né? Assim, mesmo para a pessoa que não é do segmento, não está envolvida com saneamento, ela consegue compreender aqui como funciona, né? Porque a gente consegue ter uma visão mesmo de todos os detalhes da planta, de todos os ativos que compõem essa infraestrutura. Esse é o grande objetivo, inclusive, né? A gente capturar aí esse GM digital e fazer aqui essa tecnologia que vocês estão vendo, tá? A gente já teve a experiência, por isso ela está em inglês aqui, porque nós fizemos uma apresentação para o Instituto de Água da Inglaterra e tinham mais de 100 pessoas acompanhando. E algumas delas estavam aqui dentro desse ambiente comigo, estavam aqui como avatar, né? Então aqui, porque isso aqui realmente é o metaverso dessa planta. Vamos lá rapidinho na centrífuga, que essa parte é bem legal, gente. Centrífuga, vocês concordam que é muito importante a centrífuga funcionar bem, né? A primeira coisa que a gente costuma ir quando vai visitar uma estação de tratamento de esgoto vamos ver a centrífuga. Aqui tem o conceito de manutenções preventivas, troca de óleo, sendo apontadas aqui o que eu devo fazer nesse equipamento. Esse aqui é um equipamento da Alfa Laval, todos os detalhes dele foram reproduzidos aqui. Aqui um outro equipamento, aqui a visão do mesmo equipamento que a gente tem redundância aqui nessa planta, mas a gente olhando aqui a separação da fase sólida da fase líquida, a alta rotação dessa centrífuga, tá? Então essa rosca aqui, trabalhando no máximo da rotação, a gente vê os detalhes dela operando, tá? Então, agora aqui um conceito, né, da metodologia. Então, vocês estão vendo comigo aqui o painel? Opa! Então aqui, traduzindo aqui um pouquinho para vocês do conceito, tá? E também o que a gente apontou aqui, que foi um artigo que a gente publicou, científico, no congresso aqui em São Paulo, congresso mundial aí de BIM, e apontando aqui o que significa isso tudo, tá? Na prática, o que nós estamos falando aí de gestão de ativos, que mudança que isso traz, o que isso agrega no final do dia para o saneamento. É mais disponibilidade, a quebra, né? A quebra com seta, né? A manutenção reativa. Vocês vão vendo aqui os valores são altíssimos. Se eu tiver a manutenção preventiva acontecendo, né, na minha instalação, cada etapa dessa, cada tarefa disso aqui gera uma economia para a gente. Ó. Somando só um equipamento, olha aqui, R$27 mil por ano de OPEX, que eu economizo somente no equipamento. Balanceando aí que o Osmar falou, né? Custo, risco e desempenho, né? Nós estamos vendo a balança aqui, o Cost, Performance and Risk. Aí do Decanter, esse é o conceito da AMS da EGEA. Eu estou olhando aqui que o benefício sendo demonstrado, né? Eu reduzo aqui aluguel de equipamento da quebra, eu reduzo aqui energia, eu evito um risco de uma multa ambiental. E aí quem tiver interesse, tá, gente, ó, acessa lá, né? Acessa o nosso site. Então aponta aqui para o QR Code, esse artigo científico que nós produzimos aí, a Poli aqui de São Paulo, Eduardo Toledo, famoso aí no BIM,
acreditou e realmente o pessoal, a banca examinadora, qualificou esse artigo aqui para Springer. Hoje já tem mais de 3 mil acessos no mundo inteiro, mas a combinação do BIM e gestão de ativos para a gestão de ativos críticos e relevantes para o setor de saneamento. Então, o que realmente isso tudo significa e provando cientificamente que isso tudo tem benefício, né? Na tecnologia por tecnologia. São as pessoas que fazem, né? Em função dessas informações aqui, dessa gestão mais integrada, mais amigável, né? Uma informação muito mais cognitiva, que eu comentei lá no comecinho, né? A gente precisa gerar, né, um conteúdo, um conteúdo para que a gente consiga mudar a realidade do setor, né? Trazer sofisticação, tecnologia, embarcar aí um mundo mais avançado, porque o saneamento também não é só as outras indústrias, mas o saneamento tem aí uma aposta muito grande e muito valor altíssimo, né, sendo envolvidos, e a gente vai precisar, né, fazer isso acontecer juntos, tá? Então, aqui vou aproveitar aqui, tirar uma foto aqui com vocês, e vou também tirar uma selfie aqui com vocês. Vamos ver aqui se ela vai aparecer, essa selfie aqui, aí a gente já termina. Ó, cada painel desse. Então, é isso aí, gente. Alguma dúvida aí? Tudo bem? Vamos voltar aqui para São Paulo, sair de Piracicaba. Obrigado aí, gente. Obrigado a todos aí. A paciência, né? Obrigado, Wagner. Obrigado. Em casa, no videogame, você deixa as crianças ganharem, né? Ah, sim, porque elas treinam um pouquinho mais que eu, né? Porque eu estou vendo que aqui... Não, mas legal. Olha, tem eu acho que o que a Letícia colocou aqui, da Veolia, sobre essa questão de concorrência, né? Será que uma empresa como a Veolia ou aquela outra francesa que está muito próxima da Veolia, que tem 150 e poucos anos, também é concorrente aqui no Brasil, né? Então, assim, o que eu estou fazendo esse paralelo? Porque a iniciativa da EGEA para chegar nisso aqui, eu não estou falando que foi por conta dessa outra empresa francesa onde eu trabalhava, mas lá atrás, um cavaleiro chamado Klaus, né, da EGEA, falou muito com a gente sobre modelagem hidráulica. Nós falamos com o pessoal nosso da Austrália. Depois, nós levamos alguns diretores da EGEA para conhecer o CIRC dessa empresa francesa, que fica lá em Paris. Eles foram entender, não isso aqui, eles foram entender como é que uma empresa que tem 150 anos faz para tratar a água, para coletar o esgoto, para relacionar com o cliente, para reaproveitar a energia, para fazer a gestão comercial. Então, o que eu estou querendo dizer, traduzindo, Wagner, é que parabéns para a EGEA por conta disso. Quer dizer, ela se atentou lá atrás, né, a alguns pontos importantes, captou informações e está criando aí a sua visão do negócio, né? Então, é isso aí. E vai devagar no videogame lá com as crianças, hein? Tá. Gente, tem duas perguntas de YouTube aqui. Acho que uma é para... É uma para Letícia, tá? O Fabrício Mardegan, ele perguntou o seguinte: como é que é feito o aproveitamento do lodo na biofactoria? Está funcionando? Acho que primeiro só complementar seu comentário, como a gente está aqui no momento também um ambiente de mercado, eu acho que deve ser de conhecimento de todos, né, que houve a compra da Suez pela Veolia. O inverso. Como? A compra da Veolia?
Não, A Veolia comprou a Suez, certo? Isso? Isso. Eu falei o contrário? Você falou a compra da Suez pela Veolia. É que eu estou fazendo língua Veolia, eu estou portuguesa. colocando você em primeiro lugar. A língua portuguesa pode ser entendida de uma forma muito múltipla. Mas quando eu comentei com vocês do objetivo da transformação ecológica, e a França tem muita tradição, né, reunir as duas empresas mais antigas do setor, é um movimento bastante interessante. A gente está no momento agora onde a gente está fundindo as operações e não tem essa pretensão no Brasil, não faz parte do planejamento da empresa no Brasil. As empresas seguem de forma independente. Um posicionamento para vocês no mercado. Após a fusão, né, a gente passou a ter 230 mil colaboradores e um faturamento de 37 bilhões de euros. Como que a gente faz o reaproveitamento? É bem interessante, porque recentemente a gente pôde fazer esse exercício no Brasil sobre reaproveitamento do lodo. Acho que também é de conhecimento de grande parte de vocês, que a Sabesp, uma empresa pioneira, com nível de governança bastante elevado, com uma condição técnica também que tem muito a ensinar ao mercado privado. Ela oportunizou um chamamento público recente para algumas ETs no estado de São Paulo, justamente provocando o mercado a dar uma solução para esse reaproveitamento do lodo. Eu acho que a primeira coisa foi o mapeamento do mercado de subproduto, porque quando você vai valorizar esse lodo, e a gente pode falar de uma coisa simples, que a planta é muito multifacetada, então a gente trabalha, por exemplo, com um secador e leva esse lodo posteriormente para uma compostagem, um aproveitamento biológico. Isso a gente tentou mapear aqui também no estado de São Paulo, e onde que a gente encontrou a dificuldade, que foi que conseguiu superar no Chile, que eu acho que é a principal mensagem, é o mercado receptor, porque não adianta você ter um composto de qualidade, um biofertilizante, e não ter onde aplicá-lo nos próximos 15 anos. Você vai achar um mercado receptor assim, pequeno, talvez vou chamar assim, no varejo, mas não de uma forma que vai garantir a viabilidade técnica e econômica desse projeto. Então, assim, a primeira coisa foi dinamizar o uso energético. Então, a gente utiliza energia solar para evitar energia elétrica, para tentar fazer um balanço positivo. E, logo após a secagem, que usa uma secadora convencional, que a gente tem uma série de fornecedores diferentes, esse material, então, ele é compostado. Esse biossólido, a gente conseguiu mapear, existe um mercado no Chile para aplicação na agricultura. Legal, Letícia. Uma empresa gigante, quando compra outra gigante, vira o quê? Supercampeão. Quem ganha é uma história já antiga, né? Essa história, né? Então, eu acho que bom que se resolveu, né? Que bom que se resolveu e tem muita coisa boa dos dois lados, né? Então, a gente deseja boa sorte para que o melhor dos dois saltem aos olhos aí de quem mais precisa de saneamento no mundo inteiro, né? Alessandro, muito obrigada pela tua colocação, generosas tuas palavras. E quando eu brinquei aqui de supercampeão, tudo isso é feito com muita humildade. Não existe essa roupa do supercampeão e que nós temos a ensinar. A Veolia não se coloca nesse papel. Pelo contrário, a gente tem que buscar as sinergias, e aí, como eu falei, a gente não enxerga o mercado privado como concorrente, a gente enxerga que pode haver sinergias nas nossas operações, e, claro, também o próprio mercado público, onde a gente busca aí o crescimento orgânico, mas dessa forma também, compreendendo que as comunidades precisam, com bastante humildade nos projetos, para dialogar com todas as pessoas. Isso é muito importante ser dito. Muito legal. Mande um abraço lá para o Pedro e para a Laura. Bom, aqui tem uma pergunta que eu acho que, se a gente conseguir um tempinho curto para todos responderem, eu acho que vale a pena todos contribuírem aqui. O Daniel está difícil a letra. Amaoui fez uma pergunta pelo YouTube. Ele gostaria de saber como as empresas estão inovando na detecção e reparo de vazamentos na rede. Então, eu vou pedir para o Lemontov começar. Bom, detecção de de vazamento e reparo de vazamentos na rede.
A Sim, detecção e o reparo. Detecção de vazamento é realizado da mesma forma com que todo mundo faz, auscultando, seja manualmente, seja remotamente, seja através de uma inteligência artificial, seja através de parceiros, sejam através de sensores no espaço ou no local. E os vazamentos são normalmente realizados de forma a mandar uma equipe no local e averiguar realmente o local onde aconteceu o vazamento e, em seguida, saná-lo, né? Então, é o tradicional, digamos assim. Claro que você pode fazer isso da forma mais arcaica ou da forma mais inteligente. Então, tudo depende de cada um. Legal. Você quer falar, Murilo? Então... O que a gente tem adotado lá, por enquanto a gente ainda está muito numa fase de prospecção de metodologias para substituir o nosso geofonista, o nosso método clássico de encontrar vazamento, que é colocar sensores acústicos fixos na rede para fazer a localização desses vazamentos. Aí a gente faz o clássico de mandar a equipe, abrir a vala e arrumar, é o clássico. Mas também começar a ter um gêmeo digital um pouquinho diferente desse que a Gea mostrou, que é o gêmeo da modelagem da rede, é o modelo hidráulico da rede rodando com dados que a gente traz do campo, aumentando o sensoriamento, fazendo a correlação entre esses dados, conseguir, por análise de evento, encontrar ocorrências na rede e aí localizar. Então, aumentar o sensoriamento de toda sorte de sensores na rede e fazer cruzamento de dados para a gente encontrar. Reparo, ainda clássico, a gente tem estudado esvaziar a rede, injeção de resinas, para não precisar abrir vala, para recuperar a rede, mas, por enquanto, o bom e velho clássico de abrir vala, trocar tubo, ainda é o método mais barato e eficaz para o reparo. E tudo isso é feito na Iguá a várias mãos. Eu apresentei aí alguns cases na hora que eu falei, e nada ali é feito sozinho. Então, área de clientes, área de operação, área de engenharia corporativa, todo mundo trabalhando junto nesse sentido de criar esses projetos, de desenvolver isso junto. Alguém mais quer comentar alguma iniciativa nesse sentido? De detecção e reparo de vazamentos na rede? Sim. Então, nós estamos falando aqui da consequência, né? O efeito adverso de uma má gestão, né? Nível de maturidade de gestão de ativos baixa, que é o nosso país. Por isso que a gente tem esse efeito adverso de 40%, 50% de perda em muitas regiões aí, né? Então, o princípio é o ativo linear, né? Combinado com o ativo físico operacional. Essa gestão desse conhecimento, né? Essa base instalada, é o que vai ponderar, aumentar o nosso nível para que a gente tenha esse efeito minimizado, né? A gente não sofra e atua na causa, né? E conhecer, o nível de conhecimento é muito baixo ainda do ativo enterrado. Você tem, no Rio de Janeiro, um exemplo lá, tubulações de mais de 100 anos. Como é que você vai lidar com aquilo, né? Então, a modelagem hidráulica é um instrumento que a EGE usa intensivamente. Os 154 municípios hoje têm modelos hidráulicos de água, de esgoto, são calibrados à medida que a gente vai instalando instrumentações e a gente vai tendo a coerência hidráulica formada junto com o GIS, tá? Então, não há condição hidráulica, né, de você mudar de uma tubulação para outra, né? Pessoas aí, especialistas da hidráulica, sabem que o tubo de 400, 300, né, você tem um princípio básico ali de qual a capacidade de transporte, né? As perdas de carga e tudo mais. Então, esse conhecimento ele é contínuo, né? Então, não é uma mágica que a gente vai conseguir fazer isso, mudar esse cenário do país. Mas, a cada intervenção, a cada reparo, a cada efeito, né, que a gente faz na correção, a gente está tentando buscar para que a gente tenha não mais a incidência seja repetida. Então, foi reparado ali, um tubo de ferro fundido, tem lá 50 anos, vale a pena tratar isso como replacement, né, a troca, né? O país que mais, não sei se todos sabem assim, o país que mais vai investir em saneamento não é o Brasil, que tem pela frente, é os Estados Unidos. Eles estão trocando 0,5%, 1% do parque de ativos dele. Por quê? Não jogam dinheiro fora. Eles simplesmente fazem isso porque eles precisam ter uma infraestrutura básica, boa
eficiente, tá? Então, a performance ela está condicionada a você ter uma boa instalação, uma saúde boa da sua instalação e da sua rede. Aí, capilaridade e rede no saneamento são milhares de quilômetros aí que compõem, né, cada município, né? Muito bom. Só contribuindo também, na Suez, nós tínhamos uma solução italiana, se eu não me engano, que nós oferecemos aqui para a Sabesp, que era um robozinho que ficava na rua e perfurava o chão e emitia um gás, e esse robozinho capturava esse gás, ele era muito aplicado em locais onde o fluxo de veículos era muito alto, então você não conseguia escutar. Então, só contribuindo aí para esse ponto. E uma última pergunta é para você mesmo, Wagner. O Vincent Menu, pelo YouTube, ele estava aqui ontem, estava aqui hoje de manhã, e não sossega, pelo YouTube ele continua. Ele falou o seguinte: tem o parâmetro tempo também. Há a possibilidade de mostrar o mesmo local em momentos diferentes no tempo? Ele deve estar falando da tua viagem aqui até Piracicaba. Viagem do tempo, né? Está falando 4D, né? Se você puder ser breve, Percy já me deu um sinal. Não vou explicar a quarta dimensão aqui da teoria das relatividades aqui. Mas, sim, na medida que a tecnologia vai sofisticando, vai ficando mais acessível, e a captura do drone, a gente vai sendo exigido a fazer mais voos. Então, por isso que a gente internalizou, tem os drones próprios, as tecnologias de captura próprias, e a gente tem sido provocado, igual o nosso amigo, né? Qual é o nome? Vincent Menu. Ele tem um nome de francês, mas ele é brasileiro. Vai ser difícil falar, que o Vincent Menu comentou mesmo, foi o que o diretor ontem pediu para a gente fazer. Dá para fazer isso aí mais vezes? Não? Falei, tá. Então, ele acabou de fazer uma melhoria na ET Alegria, e a gente tinha feito lá a captura de realidade com 10 mil fotos. Faz de novo. Falei, nossa, faz de novo? Aí, quer dizer, o drone vai demorar ali, 4 drones trabalhando quase que um dia inteiro, mais processamento. Então, a capacidade vai aumentando e é possível, sim, é o que a gente está sendo provocado. Então, o metaverso é essa tendência, né? A gente ter persistência no sistema para que a gente veja aquela informação instantânea, online, capturada, né? Antigamente era o tijolinho, né? Você tirava foto, agora você tira a foto aqui toda hora, já pode ser publicada e ser demonstrada ali, né? Você sobrepor aquela imagem, né? Então, a resposta seria a captura da realidade, de forma cada vez mais instantânea, essa é a tendência mundial. Muito bom. Então, eu começo aqui agradecendo a vocês que contribuíram muito aqui com a questão da inovação. Agradeço a vocês que confiaram na gente até o final, vocês que estão aqui, vocês que nos assistem pelo YouTube. Agradeço também a Abicom, em nome do Percy, porque nós do Conselho de Administração, durante a pandemia, nós nos víamos 1, 2 vezes por semana de forma virtual. E eu confesso que eu estava com saudade do pessoal de administração. O João da Iguá, que está conversando ali, né, João? Não conhecia, mas conhecia virtualmente. Então, é sempre um prazer rever os amigos da Abicom, os nossos colegas de mesa. Então, muito obrigado e o nosso amigo Percy vai fazer um encerramento aqui. É isso, Percy? Exato. Pode ficar isso. Gente, vamos lá. Rapidamente, só para fechar, eu queria agradecer a todos. Eu acho que foram 2 dias super interessantes. Eu peguei os números aqui, eu acho que para encerrar vale a pena a gente olhar. Nós tivemos 1.210 inscritos, 610 eram não associados da Abicom, ou seja, mostrando que a gente também está falando para fora do nosso corpo de associados. No público presencial, tivemos um pico de 250 pessoas. No online, no primeiro dia, 193 pessoas conectadas. No pico do segundo dia, 183 pessoas conectadas. Ou seja, falamos para muita gente, né? Falamos para quase 600 pessoas. 49 painelistas de 17 empresas associadas estiveram aqui conversando conosco, que mostra também que o ENA voltou a ter o seu espírito, né, e que é isso que o Hidalgo está dizendo, de fazer as empresas se encontrarem, de trocar experiência, de ver o que um está fazendo, ver o que o outro está fazendo. Foi bastante gratificante. Eu acho que todo mundo aí, seguramente não foi ideal, seguramente todo mundo vê coisas que a gente pode melhorar, e para isso a gente tem o sistema de avaliação aí, para que vocês possam nos ajudar a melhorar para o ano que vem. Desses 49 painelistas, 17 empresas, ainda recebemos 12 instituições convidadas. Então, com isso, eu queria agradecer a todos, dizer que o painel de hoje encerrou aí o ENA com chave de ouro,
e que a gente se prepare aí, né, porque ano que vem tem prêmio sustentabilidade, então que todo mundo aí faça seus projetos de sustentabilidade para concorrer ao prêmio no ano que vem. Obrigado a todos e bom retorno aí para quem tem que voltar para casa. Abraço.